Dr. Paulo Bernardi, muito bom dia. Parabéns pela sua reeleição, antes de mais nada. Bom dia. Bom dia, Daércio. Bom dia, Adalberto. Bom dia, os amigos do Solar FM. É um prazer voltar a falar com vocês, Daércio. Muito obrigado pelas suas palavras. Entre os candidatos todos, a gente percebia a visibilidade de qualquer um. Visibilidade não é só outdoor, foto, santinho, seja lá o que for. Visibilidade é todo um conjunto de aparições mostrando o candidato nas mais diferentes situações ou bairros, enfim. Você acha que não só a sua reeleição, como o aumento dos votos que foram dados a você desta vez, se constitui o resultado de como é que eu diria aqui, de uma percepção da sua legislatura agora que se encerra em dezembro, ou também soma-se a isso uma campanha desta vez mais intensa por sua parte, Dr. Paulo? Veja, são duas situações completamente diferentes. A primeira campanha em 2020 era um Paulo Bernardi não político, era um Paulo Bernardi que estava mostrando para as pessoas que presidiu a PAI, que presidiu o Concriama, que era presidente da OAB, que tinha um histórico e um passado de atividades voltadas à população já. Essa eleição de 2024, nós pudemos apresentar um trabalho feito no Legislativo, que foram mais de 140 projetos de lei. E ontem eu reuni minha equipe de campanha e, para nossa surpresa, nossa alegria, eu verifiquei que a minha votação na periferia da cidade cresceu assustadoramente. Eu tive regiões da cidade que eu cresci 100% na periferia. O centro da cidade, que é basicamente o meu eleitorado típico por conta da minha história de cidadão matonense, de filho e neto de matonense, mais conhecido no centro da cidade, a minha votação se manteve. Só que a minha votação na periferia da cidade, ela cresceu muito. Esses 300 e tantos votos a mais, que representaram 23% a mais do que a outra eleição, contra 3% a menos de crescimento do eleitorado, mostra que meu trabalho foi bem divulgado, foi bem aceito por toda a população e não só pela população da região central da cidade. E agora, diante disso, você tem projetos em andamento que vão ter sequência agora, ou já projetou algo que se complete aí com o estilo que você adotou nesse primeiro mandato? O seu estilo nesse primeiro mandato foi aquele de estar presente em vários dos setores, nas mais diferentes situações, não apenas no seu meio profissional, que é do direito, e mesmo em alguns outros setores aí. O que é que você pensa para a próxima legislatura em relação a esta que agora termina em dezembro? Ô, Décio, eu tenho muitos projetos apresentados que se tornaram lei municipal, mas que ainda não foram viabilizados. Então, uma das minhas metas principais é tentar tirar do papel algumas proposituras que eu já fiz e trazer para Matão algumas inovações, principalmente a chamada telemedicina. Eu já estive em contato com o pessoal de São José de Rio Preto, que adota esse sistema de telemedicina em Rio Preto. Já trouxe eles para cá para apresentação de uma exposição de como é que funciona essa telemedicina, e uma das metas do meu segundo mandato é essa, a implantação da telemedicina em Matão e da viabilização de alguns projetos que eu já apresentei, foram tornados lei, mas que ainda não saíram do papel. Então eu disse que o primeiro mandato foi um mandato de muita plantação, eu fiz muita legislação, muitas leis, e agora é o momento de colher, pelo menos colocar em pauta, em vigor, algumas leis que eu apresentei e que ainda não foram viabilizadas oficialmente. Quando você se elegeu no primeiro mandato, esse em vigor, dada a sua condição de advogado e tudo mais, falava-se muito, nas duas ocasiões da nova presidência da Câmara, falou-se muito no seu nome e tudo mais. Você, à época, dizia, olha, eu não posso, porque haverá uma incompatibilidade se eu for presidente, compatibilidade da presidência com a minha função, inclusive na OAB, como advogado, isso tudo não permitirá que eu me interesse ou tente ser, ou vá ser um presidente da Câmara Municipal. Agora, toda eleição, quando termina, começa uma outra. Nos meses seguintes, aí nos 2, 3 meses antes da posse da nova legislatura, começa uma outra campanha, que é aquela de quem pretende ser presidente da Câmara. Você tem essa intenção? Veja, nós vamos formar, primeiramente, o bloco de sustentação do governo Ciro Ferrari no quadriênio 25-28. O MDB é parceiro do governo municipal, continuará parceiro. Nós temos o nosso vice-presidente indicado por nós, o Diego Mingorance,
Então, é uma sinalização de que o PT, do PMDB, perdão, vai fazer parte da coligação de sustentação do governo Ciro Ferrari. Evidentemente, nesse quadriênio, eu não descarto a possibilidade de vir a ser membro da mesa da Câmara e até, evidentemente, ser presidente da Câmara. Mas isso faz parte de uma composição política que tem que ser adequada às forças que foram eleitas aí. Então, temos a situação e a oposição e, evidentemente, agora, doravante, vamos começar as conversas de composição do governo. Mas eu, agora, nessa situação atual da minha carreira jurídica, eu já não descarto mais a possibilidade de ser membro da mesa da Câmara e, eventualmente, ser até presidente da mesa. Quer dizer, é uma condição hoje diferente da anterior, então. Hoje você pensaria melhor nessa possibilidade que antes imediatamente descartou? Sim, nesse quadriênio que está se encerrando agora, era absolutamente impossível eu disputar a mesa da Câmara, porque eu tinha algumas vinculações profissionais que me impediam. Essas vinculações já estão sendo praticamente desfeitas, mas não é uma meta de vida minha, não, eu quero ser presidente da Câmara, não. Eu vou, se for necessário, o grupo entender que eu deva ser, então eu vou já estar mais à disposição do grupo do que eu estava nesse primeiro quadriênio. Então, Paulo Bernardi, eu sempre entendi que uma eleição termina e começa outra. Esta terminou e já começou a eleição de daqui 2 anos para presidente da República, governador e tudo mais. Isso dentro do âmbito federal. Mas também quando termina uma municipal, começa, se não a eleição, mas começa toda uma conjectura da próxima de daqui 4 anos. Está muito cedo? Claro que está muito cedo, muita coisa acontece. Mas uma coisa parece certa, nós teremos daqui 4 anos, e com base nisso é possível especular, sim, a próxima eleição municipal, porque impedido, evidentemente, de ser candidato, porque terá encerrado seu segundo mandato. O Ciro Ferrari teve uma votação muito expressiva nesta, como o Adalto teve há 4 anos atrás, tendo-o como vice. Mas daqui 4 anos, eu não vejo alguém no momento com uma votação tão expressiva assim, de modo a, não diria que intimidar, mas resistir à ideia de ser candidato. E aí nós temos aqui dentro do município, pelas mais diferentes razões, essa pergunta eu vou fazer para Ana Mondini também daqui a pouco, porque eu penso que você, Ana Mondini, teremos dentro desse quadro aí futuro nomes do próprio PT e outros nomes mais que se sentirão mais empoderados em disputar uma eleição, ou porque estão no mesmo patamar, ou até se sentirão um pouco acima ou abaixo, mas dentro de um patamar em que a possibilidade de se eleger é imensamente maior do que a eleição passada, quando você tinha um dono de uma votação sempre muito grande, que é o Adalto. Desta vez, desde há 1 ano atrás, as pesquisas vinham mostrando, o próprio prefeito também teria, como de fato teve, uma votação muito representativa. E não os teremos, pelas razões que todos sabem, daqui 4 anos. Daí vem a minha pergunta. Passa, ainda que precocemente, muito timidamente, pela sua cabeça a possibilidade de ser candidato a prefeito daqui a 4 anos? Laércio, como você disse na abertura da sua fala, é muito precoce que você, 4 anos antes, começar a especular. É uma questão que quanto mais sai do muro, mais se apanha, entendeu? Mas quando você está na política, numa situação como eu estou hoje, evidentemente que seria muito leviano da minha parte. Não, nunca passou pela minha cabeça, nunca passará pela minha cabeça. Obviamente que passa pela minha cabeça alguma coisa em 2026 e obviamente passa pela minha cabeça alguma coisa em 2028, que seguramente não será uma terceira reeleição à Câmara Municipal de Matão. Então, das duas, uma, eu vou evidentemente encerrar minha carreira política, ou então, evidentemente, eu vou fazer uma composição política, não sei se prefeito ou vice-prefeito, alguma coisa nesse sentido. Mas claro, sim, que passa na minha cabeça, mas não é o objetivo da minha vida. Como eu disse, o meu objetivo de vida era terminar o primeiro mandato muito bem e agora era terminar o segundo mandato muito bem. Como eu disse, as conjecturas políticas mudam. Política é uma pesquisa, é a fotografia do momento. Hoje a fotografia do momento é uma, amanhã a fotografia do momento é outra. Agora, obviamente, um prefeito Ciro Ferrari, abre aspas e fecha aspas, fora do páreo por razões legais, óbvio que abre
possibilidade de todos nós que formos muito bem votados nessa eleição, pleitearmos alguma situação em 2028. Mas isso depende, evidentemente, de muita conversa, muita costura e muita coisa que vai rolar nesses 4 anos. Pode acontecer muita coisa e a gente seria muito futurologista em prever essa situação. Agora, descartar a possibilidade, não descarto. Gostei da sua sinceridade, porque eu percebo que tem muitos que estão, sim, pensando nisso, ainda que não seja na ordem do dia, como vocês vereadores falam, e negam. E é preciso se ver dentro de um momento que, para o momento agora, dá para conjecturar o futuro, embora muito ainda vá acontecer até lá, são 4 anos pela frente. Paulo, parabéns pela sua reeleição mais uma vez, seja feliz aí no seu trabalho, que tudo corra bem, a gente vai acompanhar, criticando se necessário for, mas também enaltecendo aquilo que for para o bem do nosso município. Muito obrigado pela sua gentileza em nos atender aqui, viu, Paulo? Eu agradeço, Darcio, a você, a equipe da Saudade FM, o Adalberto, meus amigos da Saudade. Estou sempre à disposição de vocês para conversar com a população e, obviamente, para receber as críticas que devem ser merecidamente recebidas e, obviamente, também, claro que o ego também pede os elogios que são justos em relação às condutas do vereador. Muito obrigado, Darcio. Um bom dia, uma boa semana para vocês. Muito obrigado. Conversei com Paulo Bernardi,